Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, o segmento do meu canal, onde eu busco trazer informações que ajudem, principalmente brasileiros, a investirem aqui nos Estados Unidos, seja através da compra de um imóvel, do investimento em construção ou qualquer outro negócio aqui na terra do Tio Sam. E hoje eu quero trazer uma pessoa com conhecimento muito vasto nesse assunto, porque eu não quero aqui ficar sendo papagaio de pirata também, para tirar algumas dúvidas em relação às novas restrições ou às restrições de viagem que foram colocadas lá em 14 de março pelo presidente Donald Trump, em meio dessa pandemia. E recentemente saíram algumas notícias aí meio controversas, deixou um pessoal bem animado para viajar, mas não foi bem isso que aconteceu. Então, por favor, recebam agora a Annelise. Annelise, obrigado por participar aqui com a gente. Antes de mais nada, eu peço para te falar um pouco da tua experiência, do que tu faz aqui nos Estados Unidos, como é que tu pode ajudar as pessoas, para aí a gente então entrar no nosso assunto. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde, Daniel, tudo bom? Meu nome é Annelise Sander, eu sou advogada licenciada na Flórida e no Brasil desde 2012, no Brasil e desde 2017 aqui na Flórida. Eu sou advogada de imigração e hoje eu estou aqui aceitando esse convite do Daniel. Muito obrigada para estar aqui falando um pouco sobre imigração e esclarecendo esse debate do que realmente é o travel ban, o que realmente acabou e o que continua agora. Annelise, então deixa eu começar com uma pergunta. É um travel ban ou é um travel restriction? Boa pergunta, Daniel. Então, é um travel ban que, na verdade, se a gente for traduzir, nada mais é do que um travel restriction. Uhum. Como assim? Vamos voltar para trás para entender o que é esse travel ban. Primeiro, existem dois tipos de ban que estão acontecendo hoje. É o visa ban, ou immigration ban, e o travel ban, e hoje a gente vai estar falando só do travel ban. O que é um travel ban? É uma restrição de viagem. Então, desde janeiro até maio, várias restrições de viagens foram colocadas pelo governo americano para combater a situação de emergência do Covid-19. Uhum. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, assim como outros países, resolveram restringir a fronteira e a entrada de pessoas que se encontravam em áreas de risco ou países de risco que tinham altos índices de coronavírus 19. Por exemplo, esses travel bans começaram em janeiro com travel ban contra a China e hoje existem vários travel bans que estão estabelecidos até hoje, incluindo a China, a Inglaterra, a Irlanda, alguns países europeus e também o Brasil. Inclusive, eu quase fiquei preso na Europa porque eu estava lá, eu viajei para a Europa dia 9 de março, aí no dia 12, que se eu não me engano era uma quarta-feira, no dia 11 era uma quarta-feira, alguma coisa assim. Eu fui dormir, lá tava o relógio adiantado, né, em relação aqui. Acordo lá às 9 da manhã com o meu celular bombando de mensagem: Daniel, volta que tu vai ficar preso. Isso era uma quinta-feira e o travel ban ia começar com os países, naquele momento ainda só com a Europa continental, excluindo Europa e Irlanda. Ia começar na madrugada de quinta para sexta, assim, putz, ferrou, né? Eu preciso sair daqui agora. E eu tava em Portugal, na cidade de Lisboa, tentei voos, não consegui, todos os voos faziam uma escala que dormia e saía da Europa, porque isso já era 9 da manhã, então não é muito fácil pegar um voo com uma escala decente, né, pro mesmo dia. Então ele fazia alguma escala que saía da Europa na sexta. Assim, puta, cara, como é que eu vou sair daqui agora? Porque eu tenho que sair da Europa hoje, de algum jeito eu tenho que sair da Europa continental hoje, na pior das hipóteses, ir para a Inglaterra, né? E nada, tentava, aí entrava no site de viagens, dava ok, na hora de comprar dizia que a passagem tava esgotada. Aí eu mudei de site, fui pro Booking.com, aí eu consegui uma viagem que saiu de Lisboa para Porto e de Porto para Nova York, tudo na quinta-feira mesmo, né? Daí eu consegui, graças a Deus, com o fuso horário de trás para frente ainda cheguei nos Estados Unidos na quinta-feira às 11 da noite, então
Quase fiquei preso lá, mas isso... Uma hora antes. Mas aí depois eles estenderam para Irlanda e para Inglaterra, e acho que em maio que foi pro Brasil, né? Também. Isso, eles estenderam para o Brasil em maio. E é interessante você contar a sua história, porque o que é essa restrição? Essa restrição não é uma restrição de nacionalidade nem de passaporte. É uma restrição de aonde você estava nos últimos 14 dias. Então, muito se fala hoje que a exceção à regra é sempre você fazer quarentena de 14 dias em algum país que não tenha restrição antes de entrar nos Estados Unidos. Sim. Se o último país que você esteve foi um dos países que tem a restrição, ou seja, o Brasil, a Inglaterra, a Irlanda, alguns países da Europa continental ou a China, você teria que fazer essa quarentena em outro país antes de entrar nos Estados Unidos, salvo se você está dentro de alguma exceção à regra. Então, antes da gente entrar na exceção à regra, quais são os países aqui do nosso lado hoje que não tem essa restrição? Do nosso lado aqui nas Américas, né? Nas Américas. Nas Américas, então, a restrição hoje, eu acho mais fácil a gente falar dos países que têm restrição do que falar dos países que não têm restrição. Porque o número de países que não têm restrição é muito maior do que os países que têm a restrição. Então, os países que têm a restrição hoje são a China, o Brasil, a Irlanda, a Inglaterra, alguns países da Europa continental, incluindo eles a Itália, a Espanha, e são vários países, eu teria que olhar. São aqueles países que eles chamam do Tratado de Shenzhen, né, que entra... são o Tratado de Shenzhen. Então são 12, 13 países da Europa continental que você não poderia estar entrando. Então o que acontece hoje com a maioria dos clientes, uma vez que a gente está falando português, acredito que a nossa audiência sejam os brasileiros. Sim. Então hoje a maioria das pessoas, elas entram elas fazem a quarentena no México para depois entrar nos Estados Unidos. Mas qualquer país realmente da América Central ou da América Latina que não tenha restrição, que é principalmente só o Brasil, qualquer outro país você conseguiria entrar aqui. Mas o país favorito para fazer a quarentena hoje está sendo, pelos brasileiros, está sendo o México. Eu tenho um conhecido no Panamá que está fazendo essa quarentena, deve acabar agora, e outro foi pro México, a família foi pro México, tem uma semana, vai ficar mais uma semana lá, umas férias forçadas, né? E depois vem pra cá. Então, Annelise, não é que o brasileiro não pode entrar. É só que o tempo de viagem dele tem que ser ou estendido, ou a quantidade de dias que ele vai ficar aqui é menor, né? Porque ele vai ter que parar em algum lugar antes, e isso normalmente não tá nos planos de ninguém, né? Exato. O brasileiro pode entrar se ele não estiver no Brasil. Ou se ele quiser ficar em algum outro país. Tá. Mais ou menos isso que aconteceu hoje. E quais são as exceções à regra? As exceções às regras hoje são várias, mas quais são as mais comuns? Se você é um cidadão americano, se você é casado com um cidadão americano, se você é pai ou mãe de um cidadão americano que tem menos de 21 anos e não é casado, se você é um lawful permanent resident ou green card holder, ou se você é casado com um green card holder, ou se você é um filho, se você é pai ou mãe de um green card holder que não é casado e tem menos de 21 anos, ou se você tem o que a gente chama de National Interest Exception, que é uma carta do consulado que aprova a sua vinda para os Estados Unidos direto, uma vez preenchida um dos requisitos que eles solicitam no consulado. Tá, então pessoas que têm visto de trabalho ou de estudante, então, que não são green card holders, eles estão fora dessa regra? Sim e não. Por exemplo, alguns países europeus, eles estão... Porque essa regra é discrição do consulado. Então, hoje, para o Brasil, tecnicamente, os vistos de estudante e vistos de trabalho, eles não estariam entrando no National Interest Exception. Alguns consulados, principalmente os europeus, como a da Inglaterra e da Irlanda, eles já incluem o visto de estudante como uma das exceções, eles já passam as instruções para você entrar direto. Então, hoje no Brasil, a gente não tem instruções ou diretrizes oficiais do consulado falando que eles vão aceitar esses tipos de estudante. Mas outros países e outros consulados europeus, eles já instituíram essa regra que quem tem o F1 consegue voltar. Então, o que a gente fala é que quem tem o F1 e está vindo do Brasil, não é claro se essa pessoa vai conseguir entrar direto ou não,
como é claro para alguns outros países europeus, porque isso é regra, é diretriz que depende do poder do consulado, como ele vai tratar isso. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. A restrição ela vai acontecer na saída do Brasil ou na entrada nos Estados Unidos? Como é que está sendo feito isso? Ela acontece na saída e na entrada. Por quê? Olha que engraçado. A restrição realmente é aplicada na entrada, no que a gente chama de admission to the United States. Uhum. Então, o que é um visto? Um visto é uma autorização para aparecer na fronteira. Uhum. Então, o seu admission é como se você entra nos Estados Unidos. Só que existem várias diretrizes e normatizações e instruções que estão dadas às companhias aéreas. Então, as companhias aéreas elas já são instruídas com relação a quais são as restrições ou não para as pessoas que estão vindo do Brasil diretamente para os Estados Unidos. Sim. Aí, o que acontece? Dentro dessas regras, as companhias aéreas, tecnicamente, elas verificam se as pessoas entram nas exceções e se elas vão conseguir realmente entrar nos Estados Unidos ou não. Essa restrição na saída é como se fosse uma peneira que é feita pela companhia aérea. Sim. Só que quem vai realmente decidir se você vai entrar ou não vai ser sempre o carinha do oficial da cabine. Sim. Dentro da fronteira dos Estados Unidos. Sim. Só insistindo um pouco no visto de estudante, mesmo aquela pessoa que já estava nos Estados Unidos com o visto de estudante, aí teve as férias agora, né? Teve o período de férias agora, a pessoa está numa faculdade, alguma coisa. Ela veio para o Brasil. Mesmo assim, ela não tem a garantia de que ela consegue entrar aqui. Mesmo sendo um curso já acontecendo, ela está no meio de uma faculdade, de um mestrado, alguma coisa assim, ela ainda corre esse risco de não conseguir entrar. Isso. Quais são as instruções que a gente dá para os clientes hoje? Se eles têm apenas um F1 de um mestrado e eles estão fora dos Estados Unidos hoje, qual que é a grande instrução? Que não tem garantia que eles vão conseguir entrar. O que eles podem pedir é o National Interest Exception e um esclarecimento para o consulado se eles vão poder serem aceitos ou não. O que está acontecendo no começo do coronavírus, muitos estudantes, inclusive brasileiros, estavam conseguindo entrar o F1 e o F2 nos Estados Unidos direto. Mas a gente não recomenda e não dá nenhuma garantia que isso vai realmente acontecer e que eles vão conseguir entrar apenas com o F. O que acontece diferente em outros países. Eu sei que é engraçado, mas a proteção das fronteiras ela é sempre discricionária. Uhum. Mesmo em questões de não emergenciais, é sempre discricionário, sempre vai ser um poder do executivo, da polícia e do oficial de imigração se ele vai deixar a pessoa entrar ou não. Então, o que acontece hoje? A pessoa pode, com um F1 e um F2, tentar entrar nos Estados Unidos direto, sem ter dentro de uma exceções? Tentar, ela sempre pode. Mas a gente não dá garantia nenhuma e não tem instrução oficial nenhuma que ela vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Ou seja, eu, principalmente, já tive clientes que conseguiram entrar e outros clientes que não conseguiram entrar. Então, é discricionário. Ou seja, passa a férias com chaves lá que não tem rolo. Melhor, o garantido é fazer a quarentena de 14 dias num país que não tem restrição. Beleza. Bem, eu não sei como é que estão os preços agora, mas normalmente os resorts all inclusive no México não são nada caros, então vale a pena ficar 14 dias lá de perna pro ar. Annelise, e agora em relação a essas, acho que foram duas, né? Foram duas notícias que saíram recentemente, uma notícia que saiu recentemente em duas partes. Primeiro eles falaram que ia ser liberado e que mais instruções ia sair na segunda, e na segunda-feira saiu uma coisa que não era nada aquilo que as pessoas esperavam. O que foi anunciado de fato? Qual foi a grande mudança que aconteceu e se isso realmente alterou alguma coisa para quem vem de países que tem essa restrição como o Brasil? Sim, mudou alguma coisa, mas não mudou o que foi anunciado por muitos jornais e blogs e Instagrams brasileiros, inclusive jornais da grande mídia. O que realmente mudou? O que mudou foi que o CBP, que é o US Customer and Border Protection, e o Department of Homeland Security, eles anunciaram o end of the health screenings. O que é o health screenings? Foram medidas de emergência devido ao coronavírus 19 que foram colocadas, que foram estabelecidas em relação à crise da saúde e para conseguir conter
a entrada de pessoas que estavam vindo de países com as restrições de viagem. Como assim? Se você é, por exemplo, um cidadão americano que você estava no Brasil e você estava vindo para os Estados Unidos, depois de maio tinha uma restrição de pessoas e de voos que estavam vindo diretamente do Brasil para os Estados Unidos. Algumas pessoas estão dentro dessas restrições. O que aconteceu? A CBP, ele criou umas restrições e você só podia entrar nos Estados Unidos por dentro, através de 15 aeroportos no país inteiro. Então, todos os tipos de voos diretos foram proibidos dentro dos Estados Unidos e apenas aqueles aeroportos tinham a capacidade para ter o health screening para as pessoas que estavam entrando para tentar conter o coronavírus 19. O que acabou e o que foi anunciado foi anunciado o fim do health screening dentro desses 15 aeroportos. Para quê? A intenção foi que alocar recursos financeiros e necessários para outras políticas públicas, porque se entende-se que a partir de agora não é mais necessário ter essas restrições dos 15 aeroportos. Então, o que acabou? Acabou as restrições dos 15 aeroportos, mas as restrições de viagem, para quem vem desses países com essas restrições, elas continuam as mesmas. Por exemplo, aqui na Flórida, originalmente eram 13 aeroportos, e o único aeroporto da Flórida que fazia parte do Health Screenings era o Aeroporto Internacional de Miami. Quando eles incluíram o Brasil na lista, eles incluíram mais 2 aeroportos, que é o aeroporto de George Bush, no Texas, e o aeroporto de Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Então, o que aconteceu? Hoje, com o fim dos screenings, você vai conseguir vir do Brasil para o aeroporto de Orlando, por exemplo, que antes não acontecia. Então, isso realmente mudou. Mas, de novo, se você não está dentro das restrições de viagem, você não vai conseguir pegar esse voo e ir diretamente para Orlando. Então, a única coisa que acabou foi os screenings dos 15 aeroportos. Agora, existe... vocês, nesse lado, entendem isso como já um passo a favor de uma mudança em breve, ou isso ainda não significa muita coisa? É difícil a gente ficar especulando, e eu, como advogada, eu sempre parto da parte mais conservadora, que a gente tem que esperar e realmente ver quais são as notícias oficiais. Isso é uma melhora sim, porque agora você consegue receber voos de todos os países, mas ainda é um pequeno passo para acabar com o travel ban. A gente realmente não sabe quando os travel bans vão acabar, e realmente é muito precoce acreditar que o travel ban iam acabar meses antes da eleição presidencial. A minha especulação eu não sou advogado, então eu posso especular o quanto eu quiser. Eu acho que passando a eleição, lógico que não no dia seguinte, mas assim que acabarem as eleições, que já estão acabando, vai ter uma flexibilização disso muito forte. Assim. Eu acho que eles vão exigir, como não existe vacina ainda, eles vão exigir algum teste com tantas horas de antecedência, sei lá, 48, 72 horas de antecedência do embarque, alguma coisa nesse sentido, e eles vão acabar ou vão reduzir bastante esse travel ban, porque infelizmente virou um jogo político e o presidente atual está fazendo a parte dele nesse jogo, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que ele está fazendo a parte dele nesse jogo. Se ele abrir agora, ele vai dar um tiro no pé dele muito forte do ponto de vista político, e eu tenho certeza absoluta que assim que passar as eleições, essa flexibilização maior, de fato mesmo, né, não só abrir aeroportos, ela vai existir sim, essa é a minha opinião. A minha opinião, vamos esperar, mas e até em relação às eleições presidenciais, tem muita coisa que mudou imigratoriamente, muita coisa que já estava mudando antes mesmo do coronavírus. E eu acho que a tendência é que essas mudanças continuem, ou que a gente comece a sentir os efeitos dessas mudanças de forma mais forte nos próximos anos.
e eu acho que isso vai acontecer independentemente de quem ganhar a presidência. É claro que quem ganhar a presidência acaba determinando quais são as questões de políticas públicas e do controle das fronteiras, e isso sempre vai afetar o direito migratório. Até porque o coronavírus, querendo ou não, momentaneamente ou não, abalou bastante a economia e tem bastante desempregado. Então é natural que o país diminua principalmente esses vistos relacionados a trabalho para dar oportunidade para as pessoas que são americanos e estão aqui dentro, né? Então, de fato, que isso vai mudar, acho que já começou, né? Não é o nosso foco aqui hoje, mas a gente pode voltar nesse assunto talvez semana que vem ou na outra, sobre as restrições de visto, como tu falou ainda há pouco, né? Acho que é até um tópico legal para a gente voltar a discutir. Mas o que diz respeito às viagens hoje, então, o caminho do brasileiro é esse: tira férias em algum lugar no meio do caminho e depois vem para cá. Exato, o caminho brasileiro é ligar com o seu agente de viagem, fazer aquela tão sonhada viagem nos países no México, nas ilhas, e ficar no resort por 14 dias e depois entrar nos Estados Unidos. Vai para Jamaica. Annelise, obrigado pelos teus esclarecimentos, acho que ajuda bastante a saber o que de fato é verdade, o que é fake news, o que é só má informação mesmo. E quem sabe semana que vem ou na outra a gente marca para falar sobre a questão migratória mesmo dos visas, né? O que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui. Daniel, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer também estar aí falando do Visas Bans. Semana que vem ou na outra vai ser um prazer. E eu só queria fechar falando dos fake news. Muito, muito, muito cuidado com as instruções que vocês recebem. A gente gosta de instruir, dar palestras, informar, mas sempre existem as informações que a gente presta de regra geral. Cada caso, de cada cliente é um caso. É muito difícil da gente falar de caso a caso sem eu verificar o seu passaporte, o seu visto. Então, sempre são regras gerais, mas se você tem um advogado, verifica com ele qual é a sua situação, qual é a melhor forma e estratégia que você está viajando. E com muito cuidado com os fake news, dá para ver realmente que a maioria dos fake news, o que eles publicaram? Eles leram o começo do que foi publicado no jornal oficial, traduziram e publicaram e não leram o contexto e não entenderam o que eles estavam lendo, nem a informação que eles estavam passando. E isso realmente faz toda a diferença. Tu tem alguma rede social que tu costuma divulgar esse tipo de informação, esse tipo de, enfim, que possa ser divulgado para as pessoas acompanharem também, não ficarem aí vendidos na notícia? Sim, claro. O escritório acabou de começar no Instagram, então a gente posta as últimas notícias dentro do Instagram e provavelmente mês que vem a gente vai estar lançando um Telegram, que eu acho que é a maneira mais fácil de fazer newsletter e de forma mais interativa para as pessoas estarem acompanhando realmente quais são as novidades, o que é de verdade e o que é fake news. Qual que é o Instagram de vocês? É @asanderlaw, ASANDER. Law, L-A-W. Isso. Beleza, eu vou botar na tela pro pessoal, para todo mundo ver. Annelise, mais uma vez, obrigado.